Shalom, meu povo. Estou aqui para gravar mais um vídeo para abençoar a tua vida e entrando num debate um pouco polêmico, mas eu quero defender o meu ponto de vista à luz da Bíblia. E o tema é a questão da palavra dízimo, né? Da doutrina do dízimo. Então, para nós entendermos o que é dízimo, a palavra dízimo no hebraico significa malassé, a 10ª parte. Já na língua latina, traduzido para o latim, significa décimos, que é a 10ª parte. Então muitos defendem que o dízimo só era na antiga aliança, outros defendem que não é válido mais na nova aliança. Eu quero defender meu ponto de vista que o dízimo ele é válido na nova aliança também, no novo pacto, no novo testamento. Então nós vamos ver o primeiro dízimo, que é o dízimo de Abraão, devolvendo aquilo que ele venceu na guerra contra os 5 reis e reconhecendo Melquisedeque ali como uma figura de Cristo, reconhecendo ali como um sumo sacerdote. E ali ele devolveu de tudo aquilo que ele, Deus abençoou ele na guerra. Então ele vai devolver de tudo. Você analisando o capítulo todo, 14, você vai entender sobre aquilo que está escrito lá e que eu estou falando. Então ele reconheceu que Melquisedeque é o possuidor dos céus e da terra, e ali ele devolve tudo. Amém? E já nós vemos essa referência em Hebreus capítulo 7, que ali aparece Melquisedeque como a figura de Cristo. Jesus ali ele é o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Então Melquisedeque vai aparecer na carta aos Hebreus como uma pessoa sem pai, sem mãe, sem raiz genealógica. Ele vem na figura de Cristo e ele é sumo sacerdote para todo sempre. Então, morrendo a linhagem araônica, o sacerdócio araônico, permanece o sumo sacerdócio de Cristo para todo sempre. Então, como os levitas, o sumo sacerdote Arão recebeu oferta, recebeu os dízimos do povo. Então hoje nós cremos, pelo esse ponto de vista bíblico, nós vemos que até hoje Cristo ele recebe dízimo e as ofertas do seu povo. Amém? Depois você vai analisando esses textos e você vai tirando suas conclusões. Nós vemos o dízimo na lei, Muitos dizem, não, o dízimo é da lei. Mas quando Abraão devolveu o seu dízimo, era antes da lei. Gênesis capítulo 14, antes da lei. O dízimo foi introduzido na lei dado a Moisés no capítulo de número 19 de Êxodo. Aí o dízimo foi introduzido na lei. Nós temos que entender isso. Já na lei, você vai ver em todos os livros poéticos, proféticos, históricos, você vai ver profetas maiores, profetas menores, você vai ver o dízimo sendo cobrado, como uma lei no antigo pacto. Quando Jesus ele repreende os fariseus em Mateus 23, sobre a prática dos dízimos, de devolver ali o dízimo do cominho, do endo, da hortelã. Jesus não estava abolindo o dízimo, a devolução do dízimo. Jesus estava corrigindo, porque ele estava fazendo do dízimo tipo, eu estou dando meu dízimo, ali está tudo bem. Mas ele estava negligenciando o amor, a misericórdia e a fé. Então Jesus cobra isso deles. Então nós não devemos só devolver o dízimo, mas usar a misericórdia, o amor e a fé. Então isso Jesus cobrou deles. Não estava de maneira nenhuma revogando a prática da devolução do dízimo. Quando nós olhamos também a oferta em Lucas capítulo 21, ele ali exorta a todos que a viúva ela deu mais do que todos, porque ela deu do que tinha, mas deu de coração para o Senhor. Então o dízimo, queridos, ele anda
lado a lado com a oferta. Se fosse para abolir o dízimo, teria que também abolir a oferta. Aí Jesus não seria e nem é negligente de abolir o dízimo, e também ele estaria abolindo as ofertas. Ah, pastor, mas em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do 8, mais claro no 9, né, que ali temos que dar de o que o nosso coração manda. Ali, irmãos, foi uma oferta cobrada. Você vai ver em Atos capítulo de número 11, que o profeta Ágabo, ele profetizou, né, uma fome que viria sobre a Judéia nos tempos de César Augusto, e ali se cumpriu. No dia de César Augusto, então, as igrejas da Judéia estavam passando por necessidade. Então Paulo, quando escreve a segunda carta, era ali cobrando que os irmãos viessem, traziam ajuda para as igrejas pobres da Judéia. Ali não foi, né, Paulo não cobrou ali o dízimo. Paulo estava cobrando uma oferta, né, voluntária. Quem pudesse dar mais, quem pudesse dar menos, dá menos. Então ali era para as igrejas carentes, perseguidas da Judéia. E nós temos que entender isso. Já no capítulo de número 9 da primeira carta, Paulo está fazendo um alerta ao povo da igreja de Corintos, porque eles estavam honrando mais os falsos profetas do que mesmo Paulo e Barnabé. Aí Paulo vai entrar na questão. Quando você lê o capítulo de número 9 da primeira carta aos Coríntios, do versículo de número 1 até o 14, no versículo 14 ele vai dizer: aqueles que administram no altar, ou seja, aqueles que trabalham no altar, na igreja de contínuo, eles são merecedores de um salário, das ofertas, da contribuição do povo. Então, ele está fazendo referência ao livro de Levítico, ele está fazendo referência ao livro de Números, capítulo de número 18, né, as partes dos sacerdotes, dos levitas, aqueles que trabalhavam no altar. Então, Paulo ele era um conhecedor da lei, ele estava defendendo, ele estava exigindo aquilo que ele tinha direito, né? Então, ali os coríntios estavam honrando mais o de fora do que mesmo Paulo e Barnabé, que trabalhavam na obra do Senhor. Então ali Paulo defende, né, ele cobra essa prática do Antigo Testamento. Ele está cobrando ali que ele tinha direito também, né, na prática dos dízimos, nas ofertas. Então você vê isso claramente. Você vê isso em Filipenses, capítulo de número 4. Né, Deus ama aqueles que dão com alegria. Paulo diz que eles tinham que se alegrar em contribuir na casa do Senhor. E Paulo estava alegre com aquela igreja, aos filipenses, e ele muito se alegrava pela contribuição deles na obra do Senhor, no seu ministério. Então, amados, o dízimo é uma forma de gratidão ao Senhor. Se nós abolirmos o dízimo da nova aliança, nós temos que abolir também as ofertas, né? Então nós não podemos de maneira nenhuma, porque assim como o templo, o tabernáculo, tinha necessidade dessa ajuda para pagar os trabalhadores, os levitas, né, os sacerdotes, o sumo sacerdote, a família dos filhos do sumo sacerdote, né, eles tinham esse direito. Eles não deveriam trabalhar em trabalhos nenhum, a não ser de contínuo na obra do Senhor, oferecendo sacrifício, arrumando, trabalhando na obra do Senhor, na tenda, no templo. Então Jesus não seria negligente. Se ele abolisse os dízimos, ele teria que abolir as ofertas. E como que a igreja vai se manter? Se a igreja vive de doações, a igreja vive primeiramente da fidelidade de Deus, né, e da contribuição do seu povo. Quando nós vemos no livro dos profetas menores, o livro de Ageu, você vai ver que o povo ali, eles abandonaram a reconstrução do templo, aquilo que eles começaram, eles pararam. Eles estavam somente, Ageu capítulo de número 1,
Eles estavam somente investindo nas suas casas luxuosas. Então o que acontece? Eles semeavam muito e colhiam pouco. E falavam, não é tempo de reconstruir o templo, deixa a obra parada mesmo. Então o que Jesus fez? Jesus cessou a chuva, Jesus ele cessou a reprodução dos animais, enfim, ele fechou as portas para eles. Então eles semeavam muito, jogavam muitos grãos, muita semente na terra, e na hora de colher eles não colhiam nada. E o que colhiam dos seus salários, eles colocavam em um saco furado. Então foi necessário Deus levantar Ageu e exortar o povo, trazer o povo ao arrependimento, e eles atenderam a voz de Deus, e ali começaram a reconstrução novamente no templo. Então quando nós paramos de contribuir na obra do Senhor, Deus ele vai fechar as portas, Deus ele vai tirar aquilo que ele tinha para nos dar como bênção, como promessa. Então, queridos, esse é o meu ponto de vista acerca da devolução dos 10%, da 10ª parte para a obra do Senhor, né? Aqueles que defendem que não é, aqueles que defendem que não é mais válidos, né? Eu respeito o ponto de vista deles, mas eu vou defender aquilo que está na Bíblia, tanto antes da lei como depois da lei, né? Jesus jamais seria negligente de abolir o dízimo, ele também tinha que abolir as ofertas. Ah, pastor, mas 1 Coríntios 9, dá segundo o seu coração. Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas fiéis, leais, que eles têm um coração voltado para a contribuição, mas se fosse levar o pé da letra, como os apóstolos ofertavam, ali em Atos capítulo número 5, que Barnabé, aquele levita, ele doou tudo aquilo que ele tinha, né, da sua propriedade, doou para a casa do Senhor. Então ia passar de 10%, ia passar da oferta, que é presente. Dízimo ele é considerado uma dívida, né? Já a oferta é presente. Tipo assim, você está devendo um banco, aí você chega lá, você quer pagar aquela dívida do banco, levando um presente para o gerente. Isso não vai pagar a tua dívida. Então o que você tem que fazer? Levar o valor da sua dívida e depois você dá o presente. Então assim é com Deus. Você paga aquilo que você está devendo para Deus, né? E depois você dá o presente para Deus, que é a sua oferta. Então a oferta é segundo o seu coração, não tem regra para a oferta. A oferta é você dar segundo o seu coração. A palavra dízimo é 10ª parte de tudo aquilo que nós ganhamos, a primícia para o Senhor, a 10ª parte de tudo que nós arrecadamos. E com certeza aqueles que honram ao Senhor, né, o Senhor honrará e transbordará os seus celeiros em bênção. Amém? Então, eu creio que ficou um pouco bem claro, né? Vou fazer outros vídeos sobre a nossa devolução na casa do Senhor com o dízimo, com as ofertas. Amém? Tudo isso é para mantimento da casa do Senhor. Ah, pastor, eu não devolvo meu dízimo porque não dá. Não, irmãos. Todo o povo, quando vinha ofertar, contribuir seus dízimos na tenda da congregação. Aqueles que tinham pouca renda davam uma primícia, o dízimo de uma rolinha, de um pombinho, de uma oferta de cereais. Outros que tinham muito dariam um animal cevado, como um boi, como gado miúdo, ovelhas, cabritos. Então ninguém ficava de fora de ofertar. Deus ele é justo. Ah, pastor, eu sou administrador do meu dízimo, então eu dou aonde eu quero. É tipo assim, eu vou dar um exemplo. Você compra um lanche no McDonald's, aí você vai, come aquele lanche no McDonald's e vai pagar lá na Picanha Mania, um exemplo. Você está errado, né? Se você se alimentou daquele alimento naquela congregação, aquele alimento espiritual,
você deve pagar, né, aquele alimento, devolver, contribuir naquele lugar onde você congrega. Nós não somos administradores do nosso dízimo, mas o nosso dízimo ele é do Senhor, e quem administra o dízimo e as ofertas são os sacerdotes. Eles que faziam essa administração na área do dízimo e das ofertas com os levitas. É só você ver o Antigo Testamento, Levítico, Números, você vai entender sobre isso. Então, se ficou alguma dúvida, repita o vídeo, né? E seja fiel, amado. Seja fiel no dízimo e nas ofertas. A gente tem muitos testemunhos, né, sobre pessoas que desafiaram a Deus para contribuir no dízimo e nas ofertas. E Deus honrou poderosamente, dando o triplo daquilo que aquela pessoa pensava em receber. Então isso é bíblico, isso é para hoje, isso é uma contribuição atual, e com certeza Deus ele vai te honrar enquanto você honrar a Deus. Que Deus abençoe a todos, e deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Não se esqueça também de ativar o sino das notificações para você receber mais vídeos para edificar a sua vida. Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus.